Como temos falado desde o início do culto, hoje é um momento onde nós, como MBCV, apresentamos todos aqueles que estão se membrando, seja via batismo, seja via transferência de uma outra denominação, mas a maneira que temos é apresentando publicamente, a maneira que fazemos, que registramos, que legitimamos a sua presença como corpo do MBCV. E eu quero chamar, então, aqui as pessoas que estão presentes, podem se colocar aqui à frente, por favor. Luana Pons Posser, Silvia Clair da Silva, Jocely Hermel, Ismael da Silva Machado, Dreice Lucila Miller, Angelita de Oliveira Bus, William Dutra Silveira, Letícia Schuch Pereira, Vitória Schuch Pereira, Laurindo Rentges e Samuel Isaac Winter. Eu vou chamar novamente, e as pessoas que, por favor, estejam levantando as suas mãos, esses que eu chamei, para que porque os irmãos possam conhecê-lo. Luciana Pons, Silvia Clair da Silva, Jocely Hermel, Ismael da Silva, Dreice Lucila, Angelita de Oliveira, William Dutra, Letícia Schuch, Vitória Schuch, Laurindo Retges, Samuel Isaac Winter. Alguém não foi chamado? Todos foram chamados? Ok. Pastor Neuci pode estar recebendo eles, vai estar recebendo-os. Bom dia a todos. Eis aqui os novos, que a partir de hoje estarão sendo membrados. Isso é um ato muito importante, porque estamos orando, ligando. E a Bíblia diz o que há de concordância na terra será ligado nos céus. Uma das causas de muitas vidas, muitos cristãos, muitas famílias, andarem de igrejas em igrejas e cada vez a vida pior, é justamente porque não levam a sério. O congregar é Deus quem escolhe. Eu não gostaria de estar aqui, se fosse minha vontade, nem ser pastor, mas foi Deus que criou o meu desígnio, e se estou aqui, é por direção dEle, escolha dEle. Eu não faço o que é o meu desejo, mas é o que é o meu desígnio. Então a minha realização é de resultados, não é de ilusões de coisas não realizadas. Só para os irmãos entenderem, eu não gosto do que faço, mas gosto do que fiz. Os resultados me realizam, porque nós estando no lugar certo, os resultados são consistentes, verdadeiros, proveitosos, construtivos, altruístas. Pode ver, meça sua vontade quando sai de casa e quando volta. Qual é que estava melhor? Antes de vir ou depois que voltou? Nós temos que descobrir onde é o nosso lugar. Estando no lugar, nós voltamos melhor. Amém? Quando se anda sem direção, o prazer é antes. Quando se está na direção, o prazer é? Vamos repetir? Quando se anda sem direção, o prazer é? Mas quando se está na direção, o prazer é? E o que constrói a vida? É o antes ou o depois? O que nos credibiliza? É o que nós trazemos de resultados. Não é o que pensamos em ter, mas é o que construímos. Amém? Então, queridos, tem um significado muito importante isso. Estar ligado ao corpo. Por quê? Senhor, abençoa a igreja. Os que estão ligados estão debaixo da bênção profetizada e liberada, que está aprovisionada. Amém? Mas se você não sabe qual é a sua... eu pertenço à igreja de Cristo.
Mas onde é que você congrega? Um dia num lugar, outro dia no outro. Para aí. O membro no corpo, um dia está num lugar, outro dia está no outro? Como é que fica isso? O seu nariz está onde, às vezes? Realmente, em alguns está em lugares diferentes. Amém? Porque o nariz também é um membro. Mas como é que é uma vida que está com o nariz em lugar diferente? Me ajudem. Como é que é uma vida que tem o seu nariz em lugar diferente? Está sempre em busca de coisa errada. Amém? Procurando coisa errada. Então, pense nisso. Pense nisso. Agora eu pergunto. A pessoa assume um compromisso num lugar, abandona e se apresenta em outro lugar. Eu quero servir a Deus aqui. Nem resolveu, nem foi ético, nem foi honesto, nem foi coerente. Foi apresentado em público e abandonou. Agora eu pergunto, será que Deus é amor? Mas não é burro. Deus é amor? Mas não é antiético. Deus é amor, mas o amor de Deus não passa por cima da sua organização. Deus é amor, mas não ignora princípios de autoridade. Amém? Não pense, porque Deus me ama, eu posso andar do jeito que eu quero, ir onde eu quero, fazer o que eu quero, e assumir não cumprir, porque, Deus entende. Você sabe, irmão, Deus entende a minha fraqueza. Esses conceitos errados do amor de Deus, não que tenha sido pregado, mas que alguém tem inventado, tem estragado gente boa. O meu compromisso é com Deus, não é com o pastor, não é com a igreja, meu compromisso é com Deus. Eu pergunto, para quem o Senhor deu o poder? O poder está na palavra, mas para quem que Ele deu? Para a igreja. Os que querem servir a Deus, servem através da igreja. Amém? Vamos abençoar esses irmãos. Alguém quer desistir depois de tudo que eu falei? Não? Vamos em frente então? Os irmãos estendam a mão para cá. Pai, obrigado. Obrigado porque até aqui a boa mão do Senhor tem sido sobre nós, tem nos dado uma direção, tem clareado a nós as responsabilidades do princípio da individualidade. Pois temos liberdade, podemos nos relacionar contigo, mas também somos responsáveis pelas escolhas e decisões que tomamos. Ajuda-nos a sermos coerentes com escolhas e decisões e, ó Senhor, com atitudes tomadas. Ajuda que cada um, Senhor, seja sincero, primeiramente com a sua consciência e também diante de Ti, porque sabemos que tudo que sai de nós voltará para nós. Toda nossa semeadura retorna em colheitas, em resultados multiplicados. Eu quero abençoar a todos que tomaram a decisão, fazendo a escolha, ouvindo a Ti, conferindo pela palavra e tendo testemunho da paz no seu coração, que hoje oficializam pertencerem a esse ministério. Nós como igreja recebemos e abençoamos e pedimos, Pai, que na continuação desse culto a Tua graça seja sobre todos e que o Senhor use de misericórdia para com todos e que tenhamos momentos de comunhão, de reflexão, de avaliação da nossa vida para não estarmos perdendo tempo e também não vivermos sem resultados. Muito obrigado por tudo. Eu quero abençoar a todos em nome de Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui.
e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Levante suas mãos também. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande, te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Podeis tomar assentos. Quero felicitar as mães. Feliz esse dia. Esse é o dia que fez o Senhor. E é lembrado por quê? Porque a missão de mãe é uma missão muito nobre. Que o amor dela é comparado ao amor de Deus. O amor de Deus não esquece de ninguém. A Bíblia até diz: pode, porventura, uma mãe se esquecer de seu filho? A Bíblia diz que não. Mas ainda que venha a esquecer, tem as desnaturadas, né? Mas tem todas as classes. Mas o amor de mãe é um amor, oxalá que cada filho. E duas coisas interessantes: mãe, pai, filho, é para sempre. E nós temos que entender que princípio é princípio, porque princípio é imutável, os princípios têm validade eterna, os princípios são para sempre. Assim como para essa vida, para os relacionamentos, tem coisas tão importantes que tem que ser cuidado, porque ninguém poderá se desligar. E quando há, por exemplo, uma desonra a um pai, a uma mãe, o custo é caro, a consequência é grande. E assim, pois isso foi Deus quem estabeleceu, e o que a princípio não muda, nós temos que entender e levar a sério todos os princípios. Se em vida a pessoa já recebe a desonra que dedica a um pai ou uma mãe, porque é um princípio, honra a tua mãe, honra teu pai. Pode ver que por mais malandro, degradado, corrompido que seja um cidadão que vai parar no presídio, quem é que vai visitar? Quem vai visitar? Isso que tem toda ainda aquelas situações de humilhações lá em revistas e coisa e tal, mas a mãe, por amor a um filho, se expõe. Tem tanta coisa que poderia falar, mas comece a pensar. Será que o seu insucesso, o seu azar na vida,
de a vida estar atrapalhada, nada dar certo, será que não tem a ver com o débito que você tem para com a sua mãe? Honra é uma semente. E a honra é uma semente de recompensa, de honra. Pois quem abençoa é, quem respeita será, quem honra será. Amém? Então são coisas muito interessantes. Nós, como cristãos, temos que rever os princípios que são as colunas da vida, os alicerces da construção da vida, são princípios. Eu escutei a pregação domingo passado, que o diabo até também se pentecostalizou, se renovou, com moveres, muito voltado para moveres, para o sentir, por manifestações, para iludir o povo. Então muita gente vem aqui porque vê o fruto, e depois vê esse careca aí batendo de frente. Não, eu quero amor. Eu quero palavras agradáveis. Eu quero sentir. E aí começa a ter saudade, que nem aquele povo que foi tirado da escravidão do Egito, lá no deserto, mas não faltava nada, não faltava água, não faltava a provisão, o pão para cada dia, o sol não queimava, a noite não era frio demais. Havia um equilíbrio, havia provisão, mas a ociosidade, quem sabe, começava a viajar no passado. Que saudade dos pepinos, dos alhos, das cebolas. Mas não tinham saudade do azorrague, do relho. Não tinham saudade, né? Da opressão, do risco de vida que seus filhos corriam, e eles também. Disso não tinham saudade, mas de miquinhas. E tem muita gente que vem para cá porque encontrou a solução, e depois tem saudade do sentir, tem saudade das ilusões. Então, meus queridos, por que essa igreja é o que é? Porque prioriza, valoriza os princípios. Princípios são os fundamentos. Fundamentos é o que dão a base, e a base é que mantém em pé. Amém? Coisa sem base não resiste às intempéries das crises existenciais. Então, meu querido, revise. Será que não tem a ver já com o dia hoje? Dia das Mães. Será que eu não estou devendo alguma coisa para ela? Tudo que ela fez por mim, quanto tempo ela cuidou de mim, que eu dependi totalmente dela. E hoje ela depende e eu não existo, e dizem que nem digam onde eu estou. Eu já ouvi um dia desses, um caso, de alguém estar fugindo e não querer informar sua genitora aonde está. E aí? E aí, gente? Revise. Não adianta pedir oração para as coisas ir bem. Passe em revista como ficou sua situação de seu relacionamento. Se a sua mãe já foi, vá para um Peniel pedir perdão a Deus.
e comece a valorizar a terceira idade, porque você vai chegar lá. E à medida que você valoriza, você terá crédito quando chegar lá. A lei da semeadura é uma lei imutável. O que se semeia, a maneira que você trata, você será. E não tem por onde fugir, não. Não adianta ignorar. Tem pessoas que não gostam de me ouvir porque estão complicados com a vida desajustada a esses princípios. Mas eu quero também agradecer a Deus pelos aqueles que levam a sério, que houve muita mudança em pessoas que vieram para cá. Só que eu tenho que fazer lembrar isso, porque as pessoas vêm para cá por causa do espaço, por causa de muitas coisas melhores. Mas se as coisas aqui são um pouco melhor, é porque é resultado do ensino. Então não adianta você ter vindo para cá, meu irmão, minha irmã, se membrado aqui, e não levar a sério o que sai do altar. O fruto é resultado do que sai deste altar. As melhorias é também resultado de a pessoa ter entendido a palavra. Então não adianta ficar aqui só esperando que uma bênção venha pronta para você, sem você fazer parte da cultura da bênção. Porque bênção também é uma cultura. Quando você tem a prática de abençoar, a prática da obediência, até o assunto que eu quero falar um pouco hoje está ligado. Existe recompensa para o cumprimento, para cada obediência, para a obediência a cada princípio, a cada mandamento. Existe recompensa para cumprirmos o nosso chamado. Eu sei que a carne não quer se submeter a Deus. Até quero ver se eu acho esse texto aqui para nós ver, que quando o crente se torna carnal, ele se torna muito crítico, exigente, é muito contrariado à direção do trabalho. São os crentes carnais, que reclamam que a palavra é dura, reclamam que o pastor é turrão, tá? E mais coisas ainda, tá? E aí começam a procurar defeito na vida dos outros para justificar seus descontentamentos. Em Romanos capítulo 8, versículo... vamos ler desde o verso 10. Tem um texto interessante aí. Ora, se Cristo está em vós, quantos creem que Cristo está com você? Então, o corpo, o que fala do corpo? Carne, vontade da carne. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E justiça não é juízo, são as instruções de Deus para cada área da vida. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Verso 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que vai acontecer? Vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor,
mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Por esse Espírito que nos adotou, que nos recebeu na família do Senhor, fez com que nós tenhamos uma intimidade. Essa palavra Abba Pai significa ter um relacionamento familiar, paizinho querido. Quer ver como é que é a diferença do religioso e do Filho de Deus? O religioso: Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu. O Senhor que escolheu Abraão e escolheu também como povo Israel, e o Senhor que tem como a cidade especial Jerusalém, e aí então faz aquela retórica que nem político faz para tentar agradar. Vai a Jerusalém para falar com Deus. O religioso vai a Jerusalém, vai a Roma, vai a Maria, vai a tanta coisa, para depois chegar para dizer o que quer. Mas o Filho de Deus: Pai, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Pai, como eu saio dessa? Paizinho, como é que eu ajo com aquele irmãozinho que quer só levar vantagem comigo? Pai, eu preciso de ajuda, eu não estou entendendo o que o pastor está querendo dizer, mas eu quero entender, pois ele é teu servo. Como é que é a sua oração? Vai a Jerusalém? Usa o nome, o sobrenome, o filho e mais o auxiliador? Para poder tentar ou querer dizer o que está querendo? O filho que é obediente tem intimidade. Pode ver, quando o seu filho vem espontaneamente para o seu colo e já vai botando a mão na carteira. Por que faz isso? Porque tem intimidade. Amém? Amém, amados? Ele não fica dizendo, como é que é? O senhor fulano, o diretor da empresa, que tem tanta responsabilidade, e eu sei que ele tem, se ele quiser, ele pode me ajudar. Que tal você me dar uma ajuda? Então, primeiro usa todo essa retórica e esse protocolo de político, tá? Para engrandecer, para depois dizer o que quer. Pai nosso que estás nos céus, teu nome é santo, santificado seja o teu nome na minha vida, eu quero te representar onde eu for. Venha o teu reino, Pai, eu quero estar debaixo do teu governo. Eu gostaria de ser realmente o propósito para o qual você me criou, me planejou. Esse relacionamento com Deus é o que faz a diferença, ter Deus como Pai. Mas quando se começa agora com religiosismo, ir a Jerusalém e querer primeiro contar a história do que ele fez para ver se ele se agrada, olha, Deus se agrada com a nossa transparência, a nossa sinceridade. E Jesus contou uma parábola do fariseu e o publicano, que os dois foram cultuar. Subiram ao templo para cultuar. O fariseu, versado nas Escrituras, começou a bajular e a se comparar e a se engrandecer. Deus, eu guardo os mandamentos, eu sou dizimista, eu não sou que nem esse publicano, que nem sequer consegue levantar sua cabeça de tanto perro que tem. E aí chegou a vez do publicano fazer a sua parte. Ele apenas disse: ó Deus, sê propício, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador.
Eu quero fazer uma colocação para os irmãos aqui. Quantos aqui são filhos de Deus? Pois é. Mesmo pecador, você continua sendo? E aí? Pai, eu sou teu filho. Pai, eu preciso de ti. No momento em que você reconhece a Deus como Pai, o Pai irá tratar você com justiça. Porque a justiça que vem de Deus, quando há reconhecimento de fraqueza, a justiça nos justifica. Porque Deus, quando nós recebemos Deus como Pai, mas como é que eu posso ter Deus como Pai? Somente por Jesus. João 1:12. O que diz ali? O Evangelho de João. Mas a todos quantos receberam quem? A Jesus. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Então, através de Jesus, se as suas obras não foram boas até agora, Deus olha para você através do que Cristo fez por você. Nunca dê as costas para a solução divina. Se as suas obras não lhe credibilizam, reconheça que Jesus fez por você o que você não conseguiu fazer e perdoa você naquilo que você não conseguiu acertar ou melhorar, se corrigir, mas que haja humildade, porque a vitória, as benesses não serão de quem nunca caiu, de quem nunca errou, mas serão de todos aqueles que reconhecem que quando caem se levantam, quando pecam recorrem ao recurso da purificação de seus pecados. Não devemos ter o pecado como cultura, mas agora como acidente não se joga fora os resultados. Alguém se acidenta porque quer, e quando se acidenta joga fora o carro, joga fora a sua habilitação para não dirigir mais. Como é que faz? E como é que na fé se faz isso? Muitos fazem isso. Caiu, não quero mais com a igreja. Eu vi o irmão lá, caiu, vi o irmão fazer algumas besteiras, não, eu não quero mais nada com a igreja. Por que você não faz na vida material o que você faz na vida espiritual? Eu não vou trabalhar mais naquela empresa porque tem um funcionário daquela empresa que é ladrão. Eu vou sair de lá. Você faz isso? Quantos fazem isso? Eu não vou ficar naquela empresa porque lá tem um funcionário que é fofoqueiro. Eu não vou ficar naquela empresa porque lá tem uns preguiçosos. E como é que na igreja muitos fazem isso? Eu não vou ficar naquela igreja, tem muita gente com problema. Agora eu pergunto, quem é que vai dar conta de você? A santidade dos outros santifica você? A dedicação dos outros melhora a sua fé? O que melhora a sua vida? É o que você faz. Amém? O reino de Deus é um governo para inteligente. Por isso que quem leva a sério o que eu ensino aqui, não tem crise, não tem falência. Amém? O homem cai, mas se levanta. Mas o ímpio cai e fica prostrado. Não estamos aqui procurando erro, mas estamos procurando ajudar quem quer melhorar. Amém? Que Deus tenha de nós. Então, queridos, existe recompensa sim, para toda a obediência, toda a prática. Então, se a sua vida não está tendo resultados desejados, esperados, revise. Estás praticando? Existe diferença de salvação. A salvação é pela fé, o perdão é pelo reconhecimento, e a fé no sangue do Cordeiro. O perdão é o reconhecimento que é um pecador, que falhou, que pecou, que necessita de ajuda. Recorra ao Senhor.
e tem solução. Mas a bênção, a melhora de condições para a vida terrena é resultado de seguir instruções, mandamentos, padrões de justiça. Nós vimos aí na apresentação, em homenagem às mães, eu vou fazer por causa. Não. Uma mãe até disse, ela pensava em fazer por causa dos filhos. Não, faça por si, que os filhos são abençoados. Amém? Faça por si que a igreja será abençoada. Faça por si que a sua família será abençoada. Faça por si que aonde você trabalha também terá bênção. Mas se você não faz a sua parte, eu não gosto, mas temos exemplos, não gosto de estar citando, porque é muita redundância, muita repetição também, usar o exemplo ideológico que esculhambou a economia do país. E assim esses exemplos estão no sistema religioso também. Às vezes cada um vê qual é a sua função no corpo e vê se está desempenhando, que cada um olhe para si. Pois que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu quero apenas recapitular hoje o que nós estamos falando já há dias, que a sabedoria é a coisa principal, e é ela que nos ajuda a construir a nossa vida. Eu vou ter que trazer novamente um ensino que uns 20 anos atrás eu trouxe aqui, 18, 20 anos, sobre as 3 peneiras. Por que 3 peneiras? Por que se usa 3 peneiras? Primeiro se tira o que é maior, para descartar as coisas maiores que não servem. Segundo, vai diminuindo, até ficar com a essência. E nós temos que passar pelo crivo das peneiras. E eu tenho ensinado aqui. Se você se deixa atingir pelos erros dos outros, você é um produto cheio de coisa que precisa passar pela peneira. Se a Bíblia ensina que nós não devemos nos intrometer em negócio alheio, mas aí o religioso levanta a voz e diz assim: se eu não falar, aí então a coisa fica sem limite, sem ordem, sem disciplina. Então aí fica a porta da igreja escancarada para o pecado. Se eu não mostrar, se eu não condenar, se eu não acusar, então cada um faz o que quer. A Bíblia mostra em que base quem lhe nomeou juiz para julgar os outros. Onde é que está na Bíblia que Deus lhe constituiu juiz? Ou promotor para estar acusando? A Bíblia mostra que existe um com esse ministério. Existe um só que comanda o ministério da acusação. Quem se lembra dele? Quem é que comanda o ministério da acusação? Quem é mesmo? Não ouvi? Os irmãos todos ouviram quem é? Quantos entenderam quem é o acusador? E quem acusa está a serviço de quem? Eu falei na segunda passada, e vou usar isso aqui para chamar a atenção. Nos cultos de segunda noite, estou trazendo um ensino sobre batalha espiritual. E todos os que querem vencer na vida, venham aprender, porque eu estou trazendo como é e deve ser a vida de um cristão, se ele quiser se tornar um vencedor. Por exemplo, você conhece alguém que se desviou da fé? Alguém? Quem conhece, levante a mão. E por que se desviou se a fé é a melhor coisa? Quando as pessoas vêm para a igreja e a gente ouve o testemunho: pastor, foi a melhor coisa que eu encontrei, foi me encontrando com Cristo aqui.
A minha vida mudou. Até leio uma revista, o testemunho que tem cada revista mensal, sempre tem um testemunho de fé. E dificilmente fica de fora esse conceito. A melhor coisa que eu encontrei foi em Cristo. E o lugar que eu me achei foi aonde eu estou. E depois, tempo depois, as pessoas estão fora, estão servindo o mundo. Mas por que isso? É porque não querem aprender, não querem crescer na graça, não querem levar a sério a palavra, não querem cumprir instruções. Por exemplo, quem para de semear o bem, para de colher o bem. Mas quem semeia e o que cada um semeia, o tipo de semente que cada um semeia, é o que a vida irá devolver com resultados multiplicados. Então, se em nosso meio tem pessoas insatisfeitas, já orando para sair daqui, olha aqui, ó, orar para sair, eu estou orando para sair daí. Não, ele está dizendo, Deus, eu não quero ficar aí. Só que usa o religiosismo, estou orando para sair. Mas ele está dizendo para Deus, Deus, eu não quero ficar no lugar que o Senhor me colocou. Porque ele tem muito serviço, e muito trabalho. E eu desafio os irmãos aqui, fazendo uma pergunta, quem está quebrado, que serviu quinta de noite, com o break das empreendedoras, mas que veio bastante empreendedor também. Quem está quebrado, que veio na sexta servir aqui, tivemos 2 casamentos aqui. Aqui foi feito um com 189 jantas de convidados, fora toda a equipe que trabalhou. Teve outro casamento na cantina, 1 hora antes, e mais o rodízio. Quem está arrebentado, quebrado, que ontem à tarde teve 2 rodízios de chá aqui, das mães da escola. E ainda vão ver se já não tem gente preparando o almoço para as mães aí ao meio-dia. E sabe quem são os que estão melhor? São os que estão se dedicando a serviço na prática do bem, no servir uns aos outros, no servir ao corpo. E eu vejo também essas pessoas com toda a sua dedicação, tem o seu trabalho secular, tem a família. Mas aí o religioso, que não consegue cuidar da sua família, está tentando botar areia na sopa dos outros. Dessa maneira, como é que fica a tua família? Você só está na igreja. E quem fala da família dos outros é porque não cuida sua. O que estão fazendo? Estão querendo desmotivar a pessoa do servir, porque o prazer está no servir, a recompensa vem pelos resultados do servir. Os cuidados de Deus é uma recompensa da dedicação que a pessoa tem à sua causa, à sua obra. Quando eu era comerciante, que eu tinha minhas lojas, eu era dedicado como sou hoje, não perdia um culto. Deus cuidava. De muitas vezes, por 3 vezes invadiram, ensacaram para levar e não levaram nada. Deus manda os anjos na última hora, eles têm que correr e deixam as coisas. E aí? Meu querido, minha querida, como você está? O relacionamento com Deus é pessoal. E fora os outros tantas atividades que tem.
a Joade, a capelania, e mesmo assim não cancelaram os trabalhos de assistência que fazem. Mas agora eu pergunto, por que eu falo isso? Você que está aqui só procurando defeito, o que você tem feito? A ociosidade gera ansiedade. A ansiedade gera busca, gera um espírito autocrítico e também de inquietação para buscas. Ociosidade gera ansiedade. E a ansiedade, eu preguei um dia aqui sobre a ansiedade, ela tem muitas linhas. De uma insatisfação, de uma agitação, de uma insegurança, e também um espírito crítico de medo. E começa a alimentar pensamento. E uma pessoa com a sua alma ansiosa, qualquer desova das aves de rapina, de alguma coisa na sua orelha, já se contamina. Se contamina com fofoca, com disque-disque, se contamina com manifestações de invejas e de ciúmes e de despeitados. A pessoa que não está ocupada está à exposição do mundo espiritual, tentando arregimentá-lo. Por que Neemias, sua capacidade, seu amor, seu temor a Deus, sua dedicação, seu compromisso, fez com que ele restaurasse, primeiro conquistasse o crédito com o rei, depois ir a Jerusalém, organizou tudo, aí depois de organizado mãos à obra, aí vinham os inimigos, e os inimigos convidando para eventos sociais. A penúltima, ou melhor, a antepenúltima prova, de 7 provas que Neemias passou, de grandes ataques do inimigo, de grandes oposições satânicas através de Sambalá, Tobias e Gesem. A antepenúltima que tentaram para fazer Neemias parar foi convites sociais, convite socialite, para ele abandonar a frente de trabalho, de dedicação, de gestão que ele estava exercitando. A antepenúltima prova que veio para Neemias foi convites sociais. Convites sociais. E a penúltima foi revelações e profecias malignas. E a última foram ligações parentescas. Ligações parentescas, laços parentescos, de envolvimentos e de pseudas ajudas. Pseudas ajudas. Tem pessoas que só ajudam seu parente, e o parente nem está precisando. Só dá alguma coisa se for parente. E o parente está desperdiçando. Quantos querem serem vencedores na vida? Levem a sério a palavra. Porque há muitos desvios, e a falta do conhecimento oportuniza essas fraquezas a cair em tentações. Por que Jesus nos ensina no Pai Nosso? E não nos deixes cair em tentação. Será que algum convite para você não participar do social não é uma tentação que vem de fora? Se eu me dedicar muito, o que o meu parente vai pensar? O que o meu primo, o meu irmão, o meu sogro, sogra, o sei lá, o genro, nora, não sei qual é o lado que está pior hoje.
O que eles vão pensar? Você sabia que se preocupar com o que os outros pensam já é um espírito de falsa religiosidade? Uma das manifestações do religiosismo é se preocupar muito com o que os outros pensam. Os outros vão dar conta de você? Não. Cada um vai dar conta de si. Então, meu querido, minha querida, então aí estão, só para os irmãos verem, que nós somos abençoados servindo uns aos outros. Vamos para esse texto de 1 Pedro 4, 10 e 11. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amados, existe algum investimento, algum trabalho, alguma construção de vida que o próximo não, que o outro, que é o próximo, que é o nosso próximo, que é o nosso semelhante, que ele não esteja envolvido? Até mesmo você desfrutar do melhor que a terra produz, está o próximo lhe ajudando, fazendo a sua parte. Então nunca sejamos omissos em servir, segundo o dom que Deus me deu, a capacidade que Deus me deu, as condições que Deus me deu, é para ser solução aonde eu estou, aonde eu interajo. Então, quando nós reconhecemos isso e colocamos a serviço do reino, quero dizer para todos, Deus não fica devendo nada para? Agora eu pergunto, os irmãos que cooperaram nesses eventos, tem algum aí meio de arrasto aí? Que vai ter que pedir, vai ter que ir lá no sindicato ou aonde, não sei, pegar um atestado falso porque não pode trabalhar? E o pior, que quem não serve faz isso, toma umas a mais no final de semana, e segunda está meio de arrasto, e vai lá e pega um atestado falso. Falei abobrinha? Porque tudo que nós colocamos a serviço do reino, Deus repõe. As minhas energias Deus repõe. Eu saio daqui do púlpito melhor que quando eu chego, mais renovado. Quero dizer para os irmãos, eu chego mais devagar às 7 da manhã do que saio às 10 da noite daqui. Que é muito comum, depois das 10 eu ainda pegar o meu carro e ir para o sítio, que leva mais 2 horas. E aí? O que é isso? É usar a capacidade para coisas para o qual é o propósito. Eu não vivo para mim e estou melhor, mais feliz, melhor de bem com a vida do que quem vive só para si. Alguém me viu de ombros caídos, arrastando os pés, olhando para o chão, procurando culpado? Mas muita gente está assim, e sabe quem os que estão assim? Os que vivem para si. Então, meu irmão, minha irmã, encontre
Encontre o espaço, põe a serviço, sirva uns aos outros conforme o quê? O dom. Deus não vai pedir, exigir e oportunizar você algo que você já não tem a capacidade. Sirva, seja um bom dispenseiro, porque o que você tem, o dom, a capacidade, essa vitalidade, foi o Senhor que te deu. Então seja um bom dispenseiro do que Deus colocou nas suas mãos, na sua vida, para você administrar. Seja